Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano. Que Deus possa te abençoar, nos abençoar nessa última lição do trimestre, né? Parece que começamos ontem, mas já estamos no final, né? Foi uma conferência, fomos edificados nesse trimestre. E o trimestre que vem, para você, professor, se prepare, porque as lições são melhores ainda, né? Deixa Deus te usar. Eu sou grato a Deus e grato também por essa oportunidade de ter comigo pastor Gilson de Quadros, pastor dirigente aqui do Templo Sede em Jaraguá do Sul. Pastor Gilson. Meus irmãos, a paz do Senhor, paz do Senhor Mano Luiz, é uma satisfação estarmos aqui nessa conferência, que foi uma conferência da família linda demais, essa lição, 13 lições tratando sobre a nossa família, a nossa casa, e hoje estamos aqui para a última lição, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Só recapitulando, nós tivemos 12 lições anteriores, que fala, primeira lição, quando a família age por conta própria, a segunda, a predileção dos pais por um dos filhos, a terceira, ciúme, o mal que prejudica a família. A quarta lição, ídolos na família. A quinta lição, motim em família. Sexta lição, pais zelosos, filhos rebeldes. Sétima lição, o relacionamento entre nora e sogra. A oitava lição, a importância da paternidade na vida dos filhos. Nona, uma família nada perfeita. A décima, quando os pais sepultam seus filhos. A 11ª, os prejuízos da mentira na família. 12ª, criando os filhos saudáveis. E a 13ª, que é hoje, né, a amizade de Jesus com a família em Betânia. Pastor Gilson, né, não teria alguém melhor para trabalhar esse tema juntamente conosco do que o nosso pastor. A grande maioria das lições dessas são pastorais, né? A gente procura também trazer aqui, né, pessoas, né, gabaritadas para falar de cada assunto, e nós estamos fechando com o pastor Gilson. Que o pastor Gilson primeiro orasse por nós, orasse pelos nossos irmãos, depois, né, nós vamos entrar na lição em si. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos por estarmos juntos nesta manhã ou nesse dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, a qual nós temos como nossa base, essa palavra tão linda, tão doce que é a tua palavra. Nos ajude nessa tarde, diante do que nós temos em mãos, o propósito, falar sobre amizade na família, amizade com Cristo, que nós possamos ser bem-aventurados essa tarde, ao estudarmos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a amizade de Jesus com a família em Betânia, pastor Jesus. O nosso textuário vai dizer, ora, Jesus amava Marta e a sua irmã
e a Lázaro. João capítulo 11, versículo 5. A nossa verdade prática vem dizer, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Aleluia. Pastor Gilson, a nossa leitura bíblica está em Lucas, capítulo 10 e João, capítulo 11. O senhor quer ler para nós, fazendo um favor? Diz Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia suas palavras. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. 41. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. E assim falou. Depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aleluia. Meus irmãos, um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada, com certeza, e deve ser de conhecimento de você, professor, líder, pastor, né? De umas das cenas mais... a gente conhece a vida de Lázaro, uma das cenas mais comoventes da Bíblia Sagrada, que quando Jesus chora, né? O menor versículo, né, que Jesus chorou, então envolve essa família, né? Então Jesus, né, mesmo sendo o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o dono de toda a glória, o Senhor de tudo, convivia em família, gostava de estar com uma família e tinha amigos, irmãos, né? O que mais me chama a atenção, a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nessa lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que a família hospedou Nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com Nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Gilson, o primeiro ponto, fala sobre a vida social do nosso Jesus. Muito bem, meus irmãos, é muito bom estudar essa história tão linda, né? Que essa família, eu costumo dizer, irmão Luiz, que Jesus andou nesta terra, dando oportunidade para as pessoas. E hoje, nós também não somos diferentes, temos as oportunidades nossas na nossa vida. E nós vamos ver que essa casa em Betânia, eles tiveram uma oportunidade, como muitos outros tiveram também oportunidade, não aproveitaram a oportunidade. É muito bom aproveitar as oportunidades que temos. Como o cego Bartimeu, por exemplo, Jesus passou uma única vez lá. E ele aproveitou a oportunidade. E essa família, eles aproveitaram a oportunidade. E tem um personagem nessa família, é interessante, porque diz que Marta convidou Jesus. Convidou Jesus, né, como alguém que chama o mestre para estar na sua casa, mas Maria lhe dá a maior atenção. Diz, eu vou estreitar a amizade com o mestre, eu quero ouvir, porque conversar com Jesus, irmãos, sempre foi e é muito bom. Você estreitar uma amizade com ele, aproveitar a oportunidade é muito bom. Então, Jesus dava essa oportunidade. Até o primeiro tópico já vai falar, Luiz, sobre a profissão do pai de Jesus, José, ele aqui sendo homem também, 100% homem, as oportunidades que ele aprendeu com seu pai. Até porque ser carpinteiro na época não era simplesmente fazer móveis para ganhar dinheiro, mas dentro daquela cultura tinha um significado. Quando você fazia móvel para alguém, a mesa, a cadeira, tudo que se fazia tinha um significado. As pessoas iam estar ali sentadas,
as pessoas iam lembrar daquilo. Então, Jesus sempre gostou muito desse negócio de convívio, negócio de amizade, negócio de estar perto. E Ele deu oportunidade a muitas pessoas que nesse dia nós possamos aprender com Jesus sobre esta tão linda amizade e aprender com essa família também que aproveitou a oportunidade, irmão Luiz. E o primeiro ponto, pastor Gilson, professor, né? Tem pessoas, a gente vê que são... não é uma forma pejorativa de falar de ninguém, porque eu tenho muitos defeitos. Mas tem pessoas que são difíceis de criar vínculos. Sim. São quase que quase inacessíveis por algum problema, né, variado qualquer problema, né? Pessoas que se fecham, pessoas que são mais ríspidas, até no convívio de igreja, né, pastor Gilson? Verdade. Mas Jesus, que quando a lição muito, a referência é muito pertinente, ele fala, olha, já lá no final do ponto 1 diz, mas tenho-vos chamado de amigos, né? Quando Jesus abre esse vínculo de amizade, de abrir o coração para 12 homens, até mesmo para um traidor, né, caso for ajuda, essa relação, mesmo ele sendo Deus, óbvio que ele veio para essa finalidade, mas ele abriu de tal forma o coração para eles, dizendo, olha, eu quero que vocês sejam meus amigos. E tem pessoas que tão difícil fazer amigos, pastor, ou de receber uma amizade. Óbvio que, quando falo de amigos, não falo daquelas pessoas que sentam à sua mesa quando está tudo bem, e você enche a mesa, não tem bastante churrasco, não de festa. Não, isso não estou falando dessa amizade. Pessoas próximas, que tem, né? São poucas, né, pastor? Mas tem também. E Jesus quer que nós avancemos no nível de relação com Ele. Sim, Ele é Deus Todo-Poderoso, é Senhor, né? Dono de tudo. Mas quando Ele abre o coração para nós, Ele quer nos termos como amigos confidentes, isso é muito precioso demais, né, pastor? Meus irmãos, falando sobre esse assunto, é muito bom, irmão Luiz, porque amizade fala de relacionamento. E justamente Jesus veio para se relacionar com as pessoas. Se nós formos estudar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que nas outras dispensações, eles não tiveram a mesma oportunidade que essa dispensação da graça tem, que ter esse relacionamento com Deus. Eu falei outro dia que Jesus era tão popular que ele não era como uma celebridade, que se fosse andar hoje numa rua, ele ia andar num carro bem alto, acenando lá de cima. Não, nós vamos ver que era tanto relacionamento, contato físico, que quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus e está em virtude, os discípulos disseram, ele disse, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mestre, a multidão te aperta. Quer dizer, relacionamento, o Senhor está junto, o Senhor está tendo contato. Então foi justamente para isso que Jesus veio, irmãos, para dar oportunidade de relacionamento. E olha, receber Jesus em casa é muito bom. Nós para frente nós vamos falar sobre isso, como é gostoso receber Jesus em nossas casas. E aqui vai falar, o tópico 2 e 3, o tópico 2 vai falar sobre uma casa hospedeira, né? Quando Jesus se apresenta em Apocalipse, dizendo, eis que estou à porta e bato, irmão, aqui é uma lição muito grande, né? O inimigo força as portas, ele invade, né? Ele é ladrão, né? Homicida, desde o princípio, e é mentiroso, também não se firmou na verdade. Mas Jesus diz que eu estou à porta e bato. Quantas casas, quantas portas não foram abertas para ele? Quantas portas poderiam ter se abertas, né? Não vou falar sobre essas, mas quero falar aqui sobre as que se abrem, pastor Gilson. Glória a Deus por aquelas que vão se abrir, né? Aqui fala de autoridade, fala de recebimento. E aqui muitas vezes nós vemos os representantes do reino de Deus, né, sendo enviados, comissionados a entrarem em muitas casas, né? Porque muitas vezes muitas vezes o primeiro contato com o Evangelho, por certo, é quando você abre a porta da tua casa para alguém. Você abre a sua porta, ali você recebe a boa nova, recebe a palavra de Deus. E glória a Deus, quando Jesus entra, quando ele não só entra, mas quando ele pode sentir-se gostoso ali dentro, pode ter comunhão,
que as pessoas que se envolvem, que fazem parte daquela família, tenham o mesmo sentimento que houve na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Coisa mais linda do mundo, já. É que, oxalá, que possamos, ter sempre no nosso lar aberto, você professor, sempre nosso coração escancarado para o nosso mestre, e que possamos ser agente de Deus para que nosso mestre dentre outras casas também. Esse é o desafio da igreja. Irmão Luiz, eu sei que alguns irmãos tiveram oportunidades, como eu, por exemplo, a minha família, o meu pai já partiu para a eternidade, a minha mãe, eles eram uma família muito hospedeira. Sempre tiveram o prazer de hospedar alguém na sua casa, pastores, missionários, família que chegavam na cidade que a gente estava há poucos dias. Então, essa cultura, a gente cresceu nessa cultura, sempre conhecendo pessoas, a mãe, o pai, hospedando pessoas dentro da nossa casa, e cria-se um hábito. E tem pessoas que não têm a mesma cultura, Infelizmente não tem, não aprenderam com os pais, não foram assim, foram mais isolados. Claro que quando fala-se de casa, não quer dizer só debaixo do nosso teto, também leva para o lado de casa como coração também, onde você abre a porta do teu coração para Jesus entrar. Mas aqui, literalmente, Jesus entra na casa de Marta, Maria e de Lázaro, assenta-se na mesa, conversa com eles, come com eles, troca ideia com eles, fala de reino com eles, e não só Jesus, mas os discípulos também. E hoje, irmão Luiz, como que funciona isso? Às vezes existem algumas lições, você deve ter ouvido já vários testemunhos de pessoas que chegaram na casa de alguém, às vezes até vestido de mendigo, uma pessoa desconhecida, é um mendigo qualquer. E às vezes eu me lembro do meu irmão que estava morando em Criciúma, hoje o Nilson é pastor no Paraguai, e ele morava num bairro em Criciúma, e ele estava assando uns espetinhos. Disse que veio um senhor, veio vindo assim para o lado da casa dele, e ele recebeu aquele senhor meio desajeitado, acho que é um mendigo, ele pensou. E aí começou a falar, o senhor quer comer conosco um pouquinho, tal e tal, e aquele homem falou algumas palavras, até falou umas línguas estranhas, daí um pouco sumiu o homem, desapareceu. Ele disse que foi coisa linda, uma coisa diferente, sentiu o clima, o ar ficou diferente, porque foi um negócio que ele não entendeu o que aconteceu ali. E nós temos muitos testemunhos de pessoas que hospedaram anjos na sua casa, Quantas vezes a gente ouve? A gente sabe que a nossa lei hoje, a gente até escuta, a gente vê algumas frases para não hospedar, para não dar esmola, para tanta coisa, não abrir. A gente entende hoje o mundo que nós vivemos, mas eu acredito que nós, como cristãos, os professores que me ouvem, nós temos que ter uma sensibilidade do Espírito também, porque às vezes Deus quer tratar conosco, e nós precisamos também receber alguém, abrir a porta para alguém, oferecer algo para alguém. Glória a Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, às vezes, a gente, literalmente, fecha a porta e diz, não quero amizade com ninguém, porque existe, A gente você pode se aproveitar do sistema, do mundo que nós vivemos e se fechar. Dizer, eu não quero amizade com ninguém, eu quero, porque não esqueça que o sistema hoje prega. O que o sistema prega? Cada um no seu quadrado, individualismo. Mas a Bíblia não trata desta forma. A Bíblia fala de unidade, a Bíblia fala de comunhão, a Bíblia fala de mesa, de estar em volta da mesa. Essa cultura o inimigo tenta tirar de todas as maneiras, mas nós não andamos pelo sistema desta terra, mas pelo sistema do céu. Então, se você tiver discernimento, sensibilidade do Espírito, você vai abrir a sua casa sempre para alguém e também para Jesus poder estar sempre presente lá. Meus irmãos, e importante falar sobre como receber, a Bíblia mesmo fala que muita gente recebeu anjos em sua casa, Nós temos o caso de Abraão, que recebeu, de Manoá,
a própria Maria recebeu um anjo, né? A gente não faz culto, a gente não faz alusão a idolatrar anjos, não é isso, irmãos. Né? Embora Jacó tenha recebido uma visita do anjo, uma luta, embora algumas dessas personificações sejam teofanias, né? O próprio Cristo, né? De forma antecipada ter se manifestado, nós não fazemos alusão aos anjos. Mas, irmãos, quando você for receber o seu líder na sua casa, o seu pastor, não só quando for receber, né? Não fale mal do seu líder, mesmo que ele tenha problemas, irmãos. Que muitas vezes ele é a representação, como Deus trabalha com o princípio de honra e o princípio de autoridade. Eu sempre falo nisso, nunca esqueça, irmãos. Dê honra ao seu líder, né? Honre o seu líder, não fale mal dele quando ele for te visitar. Receba gostoso, irmãos, né? Não faça nada também que não esteja fora do teu alcance, mas dentro das suas possibilidades, receba ele de forma muito gentil, carinhosa, abre as portas, aproveita que ele está lá, peça para ele orar pela sua casa, orar por vocês, né? Sirva aqui no sul de Santa Catarina, né? Nós temos o hábito de servir bem nossos pastores, né? A visita geralmente já está condicionada a um café, um almoço, um jantar, né, pastor Gilson? Né? Não que os pastores precisam, que querem isso, mas ficou impregnado. E é uma coisa boa que não é o principal, mas deve se manter, irmão. Receber bem pessoas, né? Que fazer a nossa casa um lugar agradável, irmãos. Né? Existam palavras verdadeiras, entre outras coisas. Irmãos, eu preciso chamar o primeiro intervalo, pastor Gilson. E já estamos de volta para o nosso segundo ponto, para o nosso segundo bloco. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a nossa EBD em dia. Só lembrando, está conosco o pastor Gilson de Quadros. Pastor, ele é pastor dirigente aqui no Templo Sede em Jaraguá do Sul, né? Está nos ajudando, né? Nos orientando, nos abrilhantando nessa oportunidade, nessa tarde, mas ser mais exato. Frutos da amizade com Jesus, pastor Gilson. Na verdade, o nosso segundo tópico vai falar sobre frutos da amizade com Jesus, né? A presença real do Filho de Deus. Não vamos ler para não tomarmos tempo, mas a gente vai ver que através desta amizade, o fruto disso foi essa família a realmente descobrir o que os profetas já haviam profetizado, né? Eles, agora, com esse relacionamento com Jesus, com o Salvador, eles estavam entendendo que o que estava acontecendo não era somente uma visita social, mas eles estavam recebendo o Filho de Deus. E tem uma promessa, né? Em Mateus 10:40, ele diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que enviou. Jesus estava dizendo, quem recebe a mim como filho, recebe também o meu Pai. Olha que coisa linda. Então, essa família teve esse entendimento, que o fruto desta amizade trouxe a eles algo tão tremendo, que lá para frente, se você continuar na história, você vai ver que aquele que comia com eles, bebia com eles, que conversava com eles, era o Todo-Poderoso que manda até na morte. Porque aquela família desfrutou de algo tão profundo, porque assim, quando nós abrimos as portas para Jesus, pode ter certeza que você está abrindo a porta, a tua casa, para o sobrenatural. Você está abrindo as tuas portas para algo muito maior do que, quem sabe, você iria ter as tuas experiências em uma dimensão. Quando você abre as portas para Jesus, vai mudar as dimensões e você vai ver as coisas diferentes. Então, esta visita aqui, essa passada de Jesus, essa estada de Jesus na casa dessa família era muito mais, e eles entenderam do que uma visita social, Monique. E Jesus gostava dali, irmão, pastor. Jesus gostava dali, pastor. Né? Isso é bom. Que esse sentimento, né? Quem somos nós, né? Jesus gosta da nossa casa, né?
das nossas relações dentro do lar, dentro da família, né? Óbvio que perfeito a gente não é, óbvio, né, irmãos? Quando Jesus, abrimos nossa casa para Jesus, automaticamente nós fechamos as portas para o inimigo, né? Porque não tem como servir a dois senhores, né? Servimos ao Senhor. Então nós fechamos as portas para o inimigo. O fato que teremos lutas, teremos perseguições ou tribulações, entre outras coisas, mas se a presença de Deus, o tom como diz, a presença real de Deus, e quando a presença de Deus é real de nossa casa, nós desfrutamos, como o pastor Jesus falava, de coisas extraordinárias. Momentos, eu posso dizer com clareza, sem medo de errar, que desfrutamos também de momentos de lágrimas, de incompreensão, de choro, né, pastor Jesus? De não saber o que fazer, né, de não ter saída. Mas no final disso tudo, a gente vê a mão de Deus operando, né? E a gente fica mais crentinho, mais dependente dele, mais estonteante, né? E deslumbrante com a glória dele, com os milagres, e às vezes coisas simples, irmãos, que a gente vê que só Deus poderia ter realizado. Então, ter Jesus no nosso lar, meu Deus, curas divinas, coisas extraordinárias. O que falar da ressurreição, a gente vai ver na frente lá, né? Então é bom, irmãos, é bom ter Jesus na nossa casa. E automaticamente o ponto 2 e o ponto 3, pastor, a gente vai falar sobre desenvolver-se e fala como serviço também. Serviço, na verdade, receber Jesus converge, está dizendo aqui, né, em adoração, contribuição, quebrantamento espiritual. Essas coisas no relacionamento com Jesus você vai descobrindo. Por isso que quando eu estreito o meu relacionamento com Jesus, algumas coisas vão aparecendo. Eu vou ser um adorador diferente. Você vê uma pessoa adorando quando ele vem, e da maneira que a intimidade dele vai se aprofundando, vai ficando, indo para outro nível. E isso até nos dá um ponto aqui, uma alusão sobre, por 3 vezes, né, os autores do Evangelho citam uma atitude distinta desta família, de Maria, principalmente, né, que Maria tirou de letra, entendeu no começo. Eu digo assim, Maria entendeu no começo quem era Jesus. Parece que eu vejo Maria dizendo assim, eu estou me lembrando que os profetas profetizaram, é ele, é Jesus, é o Filho de Deus. Marta já era um pouco, até se você for ver uma citação, pulando lá para frente, quando Jesus chega no túmulo, e Jesus fala para quem tirar a pedra? Marta, tira a pedra, Marta. Parece que Jesus está dizendo assim, Maria já teve as suas experiências, e eu quero que você tenha a tua experiência também, Marta. Tira a pedra, porque às vezes a incredulidade quer entrar. Na incredulidade quer entrar no coração. Você me recebeu na tua casa, beleza, né? Tudo certo, mas tem alguma coisa que eu quero tirar do teu coração. A incredulidade, então tira a pedra. Jesus não diz para Maria e não diz para outro, diz para ela, tira a pedra. Porque Jesus queria ter uma experiência, ou dar uma experiência também para ela. Então, nós vamos ver aqui que, primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria assentou-se aos pés para ouvi-lo. E bem-aventurado, diz a Bíblia em Apocalipse, bem-aventurado aquele que ouve. Imagine ter a oportunidade de ouvir Jesus. E ela sentou-se, ouviu. Segunda ocasião, né, quando ele se entristece pela morte de Lázaro. E Maria lança-se aos pés de Jesus. E nesse momento Jesus se constrangeu quando viu Maria chorando aos pés dele. E ele, né, disse, eu vou até lá. Foi dali que partiu, teve aquela partida, vamos ao sepulcro. E ainda, por último, você vai ver na casa de Maria que que Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo os pés, enxugando com o cabelo. Então, abrir a casa, entender a dimensão dessa oportunidade e entrar na adoração e poder ouvir coisas tão boas como Maria ouviu, como a casa de Marta, de Lázaro ouviram. Então, que na nossa casa seja um lugar onde nós recebemos Jesus, entendemos quem é, para receber o que Ele tem para nós, e nós dar a Ele também a devida
adoração que só Ele merece. Bem rapidinho, se você voltar um pouquinho, se nós lembrarmos aqui, lembra da Arca da Aliança? Ficou na casa de Obed-edom. Mas antes ficou 20 anos. 20 anos, me fugiu o nome do abençoado, que a arca ficou 20 anos na casa dele, não aconteceu nada. Na casa de Obed-edom, por 3 meses, mudou tudo. Porque o entendimento. Tem gente que está com o nome de Jesus na parede lá há muitos anos. E nada move, nada muda. E tem pessoas que entendem quem é Jesus, chama Jesus, Jesus entra na casa dele. Com poucos meses mudou tudo, porque houve um entendimento de quem é Jesus. E essa percepção, ela é variada, né? Ela pode distinguir de pessoa para pessoa, né? Tem irmãos que podem estar há muitos anos conosco e não ter não é de forma pejorativa. Se está conosco já é uma boa coisa. Mas acho que não abriu completamente o coração, né, pastor Gilson? Maria entendeu, como o senhor disse, entendeu de primeiríssima, né? E entregou nos pés dele. Aqui não é questão monetária, não. Aqui foi um entendimento, né, pastor, que ela teve, né? Na lição passada fala que os próprios irmãos de Jesus, fisicamente os irmãos por parte de Maria, não entenderam. Vieram entender boa parte deles depois da ressurreição. Ela entendeu muito antes, né, que possamos abrir o nosso coração e os olhos espirituais para ver e entender as coisas de Deus. Porque o desenvolvimento espiritual, irmãos, ele também é gradativo. Como a fé é gradativa, a fé pode ser exercitada, a questão espiritual também pode ser exercitada, pode ser aumentada conforme nós caminhamos com Cristo, né? E aí, irmão, uma vida não tem como você caminhar com Cristo, ter uma vida com Cristo e não ter uma vida de serviço concreto, né, pastor Gilson? É isso aí. E o nosso último tópico vai terminar falando sobre o serviço concreto. E agora aquele pensamento, alguns apoiam Marta, outros não apoiam, de Marta. Eu entendo Marta em algumas áreas. Ela queria fazer o melhor para Jesus. Ela queria fazer o melhor. Mas quando nós abrimos a nossa casa para Jesus, a gente entende coisas da terra e coisas do céu. O andar com Jesus, ser um discípulo, uma discípula, consiste em nós entender isso. Coisas da terra e coisas do céu. Tem pessoas que as coisas da terra é muito importante para ele. E outros, as coisas do céu são muito mais importantes. E nós não podemos esquecer uma coisa. Jesus, ele vê o interno e o externo, o coração também. E ele sabia que a preocupação de Marta em servi-lo, em agradá-lo, podia ser também até excessivo, não precisava tudo aquilo. Não precisava. E ele viu que Maria estava entendendo isto. E aí até tem, né, alguns que criticam a Marta, outros criticam Maria, por que Maria não estava ajudando? Mas a gente fica com a palavra de Jesus. Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte foi Maria que escolheu e não lhe será tirada, ficar aos pés de Jesus. Não quer dizer aqui que não se deve hospedar com qualidade, ou limpar a casa, ou cozinhar bem. Não é isto. Mas eu entendo aqui que, tipo assim, Maria estava pensando, não, isso aqui dá para deixar para depois. Vamos aproveitar a oportunidade aqui. Não tem coisa que, às vezes a gente diz, deixa isso aí para depois, mulher. Deixa isso aí para depois, vamos aproveitar esse momentinho que isso aqui vai ficar para depois, dá para nós fazer depois. É ou não é? A gente diz assim, deixa para depois isso aqui. Vamos aproveitar o momento aqui, a gente brinca às vezes lá em casa, né, vamos aproveitar, vamos ficar aqui, depois a gente lava essa louça, depois a gente ajeita, mas vamos aproveitar aqui, depois tem que amanhecer o dia para nós fazer essas coisas, mas vamos aproveitar o momento, Maurício. É verdade, Marta não está fazendo nada de errado. Marta estava preocupada com a dinâmica do serviço, com a dinâmica da hospedagem, entre aspas, aqui, para que o Senhor Jesus tivesse o máximo possível, que a casa estivesse certinha, arrumadinha, né, pastor? Tudo nos detalhes. Jesus falou, para um pouquinho, Marta, dá uma pausa aí, vem cá um pouquinho. Né? Tá vendo aqui? A Maria também não está dizendo que a Maria não fez, Maria está dizendo que Maria, naquele momento, ela entendeu o princípio de prioridade. Ela entendeu a prioridade. Que possamos aprender com Maria, né? Também tem gente que precisa aprender com Marta, que tem gente que
né? Pelo amor de Deus, né? É claro que aqui também pode ser levado, até o escritor coloca aqui para o lado espiritual, né? Que Maria observou mais o lado espiritual, todos os membros da casa têm as suas atividades em casa, né? E não sei como que funcionava, provavelmente Jesus não mandava também antes avisar alguém, ó, vai lá, avisa lá que amanhã eu estou chegando lá, prepara tudo. Mas Jesus chegava, provavelmente muitas vezes sem avisá-lo, né? Sem avisá-los, e um corria para lá, outro corria para cá e tal, beleza, arruma a janta e tal, mas também não fica só pensando nessa parte, senta, ouve, aproveita a oportunidade, e isso é muito bom. Aleluia. Meus irmãos, eu preciso chamar nosso próximo intervalo, né? O assunto é muito gostoso, né? É prosa para muito tempo, né? Glória a Deus por isso, mas preciso chamar nosso próximo intervalo e já estamos de volta com a Subida em Dia para o nosso terceiro bloco, para a nossa conclusão da 13ª lição, a última lição do trimestre. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para a nossa conclusão e para o nosso terceiro bloco, né, que vai falar sobre as lições que aprendemos com a amizade de Jesus Cristo. Primeiro ponto, história de amor, compreender o próximo, ponderar quanto aos cuidados dessa vida. Pastor Gilson, uma história de amor. Que coisa mais linda, né? A gente observa, né? Jesus, ele não escondia as coisas, mas ele fazia muitas coisas bem às claras e dava para entender que essa forma que essa família recebia Jesus, adorava Jesus, se preocupava com ele, hospedava ele, isso gerou uma comunhão, e essa comunhão nasce um amor profundo, tanto que você vai ver que na história desta família, Jesus amava, tanto que os próprios da época, quando viram Jesus vindo ter com as mulheres, que Lázaro tinha morrido, alguém disse, você viu que Jesus amava? Ele até chorou, até se comoveu com a morte de Lázaro. Claro que havia muitas críticas ali, né? Havia muitas críticas, mas esse relacionamento levou um amor profundo. E nós precisamos aprender com Jesus. E é verdade, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas já é um mandamento. Então, quando a gente abre as portas, recebe Jesus, vai estreitando a sua comunhão com Ele, a gente vai amando de tal forma que você alcança um nível tão elevado, Maurício, que eu estava hoje de manhã, isso aqui está, como diz o pregador, está vindo agora, está vindo agora. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, o meu amor por Jesus é tão profundo, que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem espada, nem morte, nem vida, nem potestade, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando eu estreito um relacionamento com Jesus, nada vai separar. Porque quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, que Lázaro estava morto, já estavam separados de Lázaro, o desespero já tinha chegado, eles podiam estar odiando, com ódio no coração contra Jesus, as irmãs, mas Maria cai de joelhos aos pés de Jesus, demonstrando um amor tão profundo pelo Mestre, e Jesus também demonstrou amor, então ele já demonstrou o maior amor, dando a sua vida por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus o Pai, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E da mesma forma, Jesus nos ama de tal maneira que aguentou a cruz, os açoites, a humilhação, para nos mostrar profundo amor daqueles que reconheceram e que reconhecerão ainda como filhos de Deus,
como que Ele é o Cristo, Filho de Deus, que veio para trazer salvação. Então, essa amizade vai gerar esse amor tão profundo nos corações, irmão Luiz. O tópico 1 fala sobre que Deus amou o mundo, né? Ele nos amou. Amor é um atributo de Deus, né? O amor de Deus. Então, que esse amor de Deus possa estar emanado em nossos corações. No caso aqui, quando Jesus se depara com a morte, né? Não que ele não soubesse, ou que a morte tivesse algum poder, porque 1 Coríntios, se não me engano, 15, 55, 56, a morte não tem mais força sobre nós. Né? Quando Jesus vence a vitória na cruz, diz, olha, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força agora, diante do dono da vida? Né? Ele foi tragado a morte na vitória, a morte foi vencida. Né? Logo na morte. Então, antes dele mesmo morrer, ele era o dono da vida. Então, mas ele viu, ele se condoeu com aquela família e viu a verdade de tudo aquilo que eles estavam falando. Quando Jesus diz, olha, pode ir, avisem lá que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas Lázaro não morreu. Mas também a glória de Deus, porque ele voltou à vida. Mas a glória de Deus se manifestou. Os caminhos de Deus não são compreensíveis muitas vezes à nossa mente, ao nosso alcance, mas glória a Deus, porque Deus é perfeito, Deus é amor. Né? E se o amor dele se vai derramar nos nossos corações, né? Que ele nos ajude, irmãos, a amar, né? Amar como ele amou, né? Que não é fácil. De letra é fácil, né? De letra é muito fácil, papel aceita, né? Papel aceita você escrever. Agora, na prática não é fácil para nenhum de nós, para mim e para quem me ouve também, né? Uns têm essa facilidade mais, né? Outros um pouco menos, né? A gente entende também por causa do perfil psicológico, né? Mas aqui amor não há como um sentimento, ou como expressão, mas como um mandamento. O amor não é sentimento, o amor é mandamento, né? Que possamos mais compreender um outro. Quando a gente compreende um outro, pastor, as críticas elas cessam. Eu disse algumas lições passadas aqui, estamos precisando de mais advogados e menos juízes sobre as nossas causas, muitas vezes. Nós, e no nosso corpo, irmãos, que possamos entender isso. Nós precisamos entender mais né? Não entender por quê, mas sentir a dor que o irmão está sentindo, né? E chorar com quem chora e sorrir com quem sorri. Então, vamos ser um pouco mais advogados, nossos irmãos, e um pouco menos juízes. E num lar, né, que se estabelece uma amizade com Jesus, né, precisa ser demonstrado esse amor. Demonstrado, até tem a referência aqui de João 1 João 3,18, né, filhinhos, não ameis de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Então, isso aqui aconteceu com muita gente que amou Jesus e ama Jesus até hoje. E acontece que eles mostram pelas obras. Eu gosto muito de Apocalipse 1:9, né? João dizendo, eu, João, estava na ilha chamada Pátimo, né? Para morrer. Por quê? Por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Eu amo Ele e eu vou até a morte, se necessário for por Ele. Não como Pedro disse lá, né? Ainda não estava preparado para falar aquilo e para viver aquilo, mas depois Jesus preparou ele, como diz assim, você abriu as portas, tem um relacionamento comigo, tem algo que você vai suportar, além daquilo que os normais suportam. São pessoas anormais, porque vivem numa dimensão diferente. Então, quem abriu a porta do seu lar deve amar em verdade e em obra, não somente de palavra. Aleluia. Nós estamos indo caminhando para finalmente ponderar quanto aos cuidados da vida, né? E o pastor Gilson vai comentar esse último tópico, né? Subtópico, na verdade, e para a conclusão, já o tempo corre rápido demais, né? Irmãos, nós estamos encerrando mais um trimestre. Que privilégio que Deus me concedeu, né, de poder estar vivendo, né, pastor Gilson, para poder falar dessa lição tão maravilhosa, irmão. Eu me sinto tão pequeno, mas tão pequeno, né, falar sobre temas tão importantes, tão pesados, de tamanha responsabilidade, né, temas pastorais, né, temas que muitas vezes tem que ser muito cuidadoso no apontar, né. Falei algumas lições. Pastor, isso é uma alegria muito grande falar e ter aberto a minha casa para que Jesus pudesse
pudesse habitar comigo, né? Me ajudar a viver, porque sozinho a gente se perde, me perco facinho, irmão, eu fico sem Jesus, eu me agito que nem uma barata tonta, assim, sabe, ciscando de um lado pro outro, assim. Então, sem Jesus, já que eu me perco, né, a gente querer soltar a mão do Pai, né, eu sou nós somos tão tristes, que se Jesus nos deixar por um minutinho, irmão, não tem como eu largar Jesus, não quero não, irmão. Fazem 25 anos, eu quero viver pelo menos mais um. Enquanto Jesus não voltar, irmão, eu quero ficar agarradinho nele, pastor, porque eu sou fraquinho. Se eu largar a mão dele, eu fico perdidinho. Então, que Jesus me ajude, que eu possa sempre esse carinho pela sua palavra, aumentar o amor pela sua palavra, o amor pela igreja a qual eu sirvo, aos líderes, desde que me converti, que eu pude abraçar todos os líderes, pastor, porque o Senhor está aqui, né? Pude abraçar todos os meus líderes, nunca dei mau testemunho dos meus líderes, nunca dei trabalho para nenhum líder, né? Nunca me envolvi em nenhuma polêmica com nenhum líder. Então eu tenho que ser cuidado, irmão, essa alegria, né? Que Deus possa me guardar, guardar a minha casa, irmão. Que Jesus possa morar na minha casa cada dia, cada momento, meu Senhor. Em nome de Jesus, pastor Jesus. Meus irmãos, para nós encerrarmos, né, o finalzinho aí do terceiro tópico vai falar sobre o equilíbrio. Nós temos equilíbrio. E hoje, principalmente, né, quem mora nas cidades como Jaraguá do Sul, uma cidade muito industrial, a gente tem que ter os nossos equilíbrios para nós podermos atender todas as demandas da nossa vida, família, trabalho, igreja, né? Então, e ter uma vida com uma profunda comunhão com Deus. O ambiente da nossa casa, da nossa vida, precisa ser um ambiente que seja abençoado, que produza a bênção de Deus, porque quando Jesus fala aqui com Marta, que ela estava cuidadosa, ansiosa, né, com a correria do dia a dia, com o que precisava fazer, Jesus também estava dizendo, você tem que ter um equilíbrio para você poder atender todas as áreas, e nós vamos ver que nessa vida, nós temos que ter, porque nós somos tricotônicos, corpo, alma e espírito, nós precisamos ter o fruto do Espírito, os frutos do Espírito, para que nós possamos viver uma vida equilibrada aqui nessa terra e porque dizer Jesus passa lá em casa. Hoje Jesus não passeia em casa, Jesus não passa na nossa casa como passou na casa de Marta e Maria, mas hoje Ele mora lá em casa. Existe uma diferença. Jesus mora lá em casa. E tem casa, irmão, que se você dizer Jesus mora lá em casa, se o testemunho for mau, algum pode dizer, eu prefiro que Jesus não more na minha casa. Se for acontecer o que acontece lá. Então, o lar para receber Jesus, pode ser que quando Jesus vem para o lar, tem muitas coisas fora do lugar, mas não pode permanecer. As coisas têm que ir para o seu devido lugar, as coisas têm que ir para o eixo, as coisas têm que endireitar, as coisas precisam mudar, tem que ter equilíbrio, porque Jesus é isso. A cultura do Evangelho é essa, é mudança de mente para mudar o comportamento do ser humano. Então, querido, se Jesus mora na tua casa, tem que ser visível o que acontece numa casa que Jesus mora. E como é lindo dizer Jesus mora lá em casa e alguém dizer, olha, realmente tem algo diferente naquela casa. Jesus mora ali, Jesus habita ali. Então, que nós possamos aprender com esta família, abrir as portas para Jesus. Eu poderia contar muitos testemunhos aqui, porque a gente nasceu numa família cristã. A partir do momento que meu pai abriu tanto a porta da nossa casa quanto do coração para Jesus, as coisas mudaram de uma forma extraordinária. E quantas famílias que nós vemos hoje que estão mudando, que foram mudadas e estão mudando, porque Jesus entrou na casa. Então, a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e cuidado. Jesus ama, Jesus cuida. Então, nós temos que ter essa confiança que Jesus está cuidando, já vai trazer um equilíbrio. Que Jesus me ama, vai me trazer um equilíbrio. Eu não vou andar um doido varrido aí, como muitos andam. Ah, Jesus me ama, mas eu tenho... Não, irmão, se você sente o amor de Deus, o amor traz segurança. Sim, o amor traz segurança. Nós estamos seguros
pelo amor de Deus e pelo cuidado dele. Então que Deus nos ajude a nós aprender com essa família, tá? Aprenda com a Marta, aprenda com o Lázaro que sentava também para ouvir, aprenda com a Maria também que foi uma adoradora por excelência e que nesta casa haja adoração a Deus e o nome dele seja glorificado. Aleluia. Queria agradecer mais uma vez o pastor Gilson, né, por estar conosco aqui. Queria agradecer aos irmãos, queria mais uma vez ressaltar para que os irmãos se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, né, nossos vídeos, né, para mais alguém, né, que seja benção, que foi benção para você, divida com alguém também. Queria agradecer ao Senhor, né, pedir para o pastor de orar também, nos abençoando nessa tarde. E vamos despedir também. Amém. Vamos orar, meus queridos. A nossa introdução, né, encerrando, a nossa amizade com Jesus implica em ter comunhão com Ele em todo o tempo da nossa vida. E tendo comunhão com Ele, nós vamos ter comunhão com aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos ter um círculo um pouquinho mais longe também de amizade. Então, ter Jesus em casa é ter mesa. Ter Jesus em casa é ter comunhão. Ter Jesus em casa é ter lágrima nos olhos. Ter Jesus em casa é ter quebrantamento. Ter Jesus em casa é ter adoração, é ter perfume para derramar aos pés dele e dizer: se sinta bem aqui em casa. Eu quero que Jesus se sinta bem na minha casa. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse momento. Aleluia. Uramandarabashurimikandarai. Obrigado por esse momento, Pai, de meditação na Tua Palavra. Teus filhos estarão ouvindo, nós estaremos reproduzindo isso que nós estamos ouvindo, estudando na nossa última lição. Que fique marcado na vida de pessoas, que haja uma forte influência, esse poder desta palavra, Senhor, na vida dos alunos, porque muitos lares estão abalados, mas através da palavra, através do exemplo dessas famílias, lares sejam fortalecidos e, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa foi mais um IBD em Dia. Que Deus te abençoe e até o próximo trimestre. Amém.